Boa tarde, minha gente. Olha que lugar incrível, né? Esse cenário. Pedi emprestado aqui de um restaurante que tem na minha cidade, chamado GIA. É ótimo, viu? E o preço, ó, top. E o menino dá jeito, ainda sai um ovinho. Mas essa live vai ser uma live bem rápida, de apenas 10 minutos, porque está vindo uma demanda de perguntas, as pessoas querendo saber quem está obrigado a preencher aí esse tal de domicílio eletrônico judiciário. Deixa eu explicar aqui para vocês o que é que ocorre. Desde 2023 não é algo, pra gente, para alguns é como se fosse algo bem recente, mas na verdade não é. Desde 2023 que vem se trabalhando a implementação do domicílio eletrônico em várias instâncias. Primeiro o governo foi lá e disse assim: ei, a Receita Federal agora precisa que você cadastre um domicílio eletrônico. Depois ele disse: agora eu preciso que você faça esse mesmo cadastro junto ao Ministério da Justiça do Trabalho. E agora, por último, querendo ligar tudo, facilitar a vida de todo mundo, ele foi lá e disse assim: agora eu quero que você me passe um endereço eletrônico para o judiciário. Resumindo, o que é que isso quer dizer e qual é o impacto disso na minha vida e na sua? Por enquanto, na minha, enquanto pessoa física, nenhuma. Agora, enquanto pessoa jurídica, eu sou obrigada. O governo não está dizendo que você tem a opção de não fazer. Todo CNPJ ele tem obrigação de dizer ao governo assim: sim, eu concordo e eu aceito ser intimada, notificada, sem a presença de um oficial de justiça. Eu estou falando com relação ao domicílio tributário judiciário. Quem tem que fazer isso? Se você tem um contador, será esse o profissional que vai cuidar dessa parte. Embora alguns colegas digam que estão passando esse detalhe para o setor jurídico, mas a contabilidade ela pode fazer. Dos meus clientes eu fiz. Pois é, Natália. E aí, o que é que o governo quer dizer com isso? Quando ele criou o domicílio eletrônico trabalhista, muitos empregadores tinham como dar uma desculpa e dizer assim: ó, não fui à audiência porque não fui notificado. E aí também existe um problema estrutural, que é a quantidade de oficiais de justiça que nós temos para atender a demanda que é gigantesca do judiciário. E com isso atrasava o processo, demorava, tem a questão da justiça, que ficava lá e causava todo um transtorno para ambas as partes. Ao governo, tão bacana, disse assim: não, vamos solucionar parcialmente esse problema. Como? Ei, contribuinte, vem cá. Você agora vai me dizer que aceita ser notificado. E aí, eu estava almoçando e chegou uma pessoa aqui para fazer um questionamento que é bem interessante, e foi por isso que eu decidi também abrir aqui essa live. Ele pontuou o seguinte: mas, Cacau, quando a gente está abrindo a empresa, o CNPJ dele é um MEI. Quando a gente está abrindo uma empresa, vocês não colocam o e-mail? Sim. Porém, essas notificações, vocês não receberão elas por e-mail. Embora o e-mail, o endereço do e-mail seja um endereço eletrônico, essa comunicação entre governo e contribuinte não será feita por essa via. Será feita nos sistemas do próprio governo, onde você vai acessar com o certificado digital. E a partir do momento em que você diz assim: concordo, podem me notificar por aqui, você também vai estar dizendo ao governo a seguinte frase: posso e devo olhar com frequência a minha caixa eletrônica, por exemplo, do ECAC, da Justiça do Trabalho, se você tem funcionário com demissão, que você teve algum problema. Então, assim, toda essa parte que antes era uma obrigação do Estado lhe notificar, mandar um oficial de justiça, a partir do dia 1º de outubro,
essa obrigação não será mais do Estado. Você vai ter que criar a cultura de olhar na sua caixa de notificação dos sistemas se você tem ou não alguma pendência a ser resolvida. Se eu acho de todo ruim, eu acho que é assim, fica aí no meio termo. Não consigo dizer até que ponto isso é bacana, porque eu acho um pouco arbitrário, mas por outro lado também facilita, porque como a gente já sabe que as coisas são todas interligadas, então assim, só antecipa uma coisa que você vai receber um dia, uma notificação que você receberia, digamos, já que há 2 meses, há 6 meses, a depender da demanda do judiciário e da instância que você esteja respondendo algo ou tem algum débito, só ia demorar um pouquinho mais, mas o fato é que hoje é tudo muito rápido, a comunicação, o sistema ele é incrível, rapidinho. Vocês vejam que hoje quando a gente lança um débito de DCTF, que é equivalente ao INSS, é questão de minutos para esse débito já estar no sistema, já ficar lá sinalizado como pessoa devedora. Então assim, eu vou aqui, o alerta são 2. Primeiro, se você tem um CNPJ, você procure um profissional habilitado, um profissional de sua confiança, porque também vou chegar nesse pontinho aí da questão da confiança, para que ele faça esse vínculo. Cacau, eu não emito nota, qual é a obrigação que eu tenho? Qual é a obrigação que eu tenho de ter um certificado digital? Porque você só vai conseguir acessar se você tiver um certificado digital. E aí isso tem um custo. Ele aí dura, se for um certificado digital de 1 ano em nuvem, o custo aí vai ser em média R$150. PJ. Se for de 3 anos, aí ele tem um custo um pouco maior. Mas assim, o que foi que eu vi nesse meio termo aí que foi feito também? Por exemplo, agora, esses dias, quando você tentava acessar o sistema da Receita Federal com o certificado digital do cliente, se o cliente tivesse alguma situação na conta GOV dele, da pessoa física, você não conseguia acessar. Então assim, eu tive alguns clientes com essa situação, onde eu tive que manter contato com o cliente, pedir para ele fazer determinada alteração. E o resumo da ópera disso, quando eu falo de confiança, é porque a partir daí, com o certificado digital do cliente, do CNPJ, a gente tem acesso a todas as informações. Então, assim, a pessoa que me abordou aqui no restaurante, ele é uma pessoa que o CNPJ dele está inscrito na condição de microempreendedor individual e ainda assim ele não está isento dessa obrigação. Então assim, mais uma vez aqui eu quero reiterar e reforçar algo que eu estou sempre frisando. A questão da contratação de um profissional, tanto para você que é microempreendedor individual ou até mesmo uma pessoa que está se organizando para se formalizar, ela é indispensável. O profissional da contabilidade, dentro desse processo, ele vai conseguir fazer e lhe dar um auxílio. Agora sim, quando você não tem, aí você vai bater cabeça, porque não é um sistema de fácil acesso, não é um sistema que você consegue ter, não é autoexplicativo. Então assim, a gente bate muito para frente e para trás para poder conseguir, e ainda tem um agravante. Às vezes você tenta entrar no sistema, mas não consegue avançar porque simplesmente está inoperante. E aí é preciso, pelo menos eu, né? Quando as pessoas questionam, Cacau, porque é muito no contraturno, por que você fica tantas vezes até depois do expediente no escritório? Porque para mim é mais fácil o acesso a determinados sistemas, sobretudo em acessar o sistema da Receita Federal. Então fica aqui o meu recado nessa tarde, para você que não sabe como fazer, se quiser, me chama no direct, que eu posso lhe ajudar. Fique ligado que eu estou sempre por aqui, vou produzir mais conteúdo voltado para esse público, porque eu entendo que o microempreendedor individual,
Se ele está no mercado, ele precisa sim de um suporte e de um auxílio. E não é brincar de ser empreendedor, não é brincar de ter um CNPJ, porque as coisas elas estão muito mais sérias do que aquilo que a gente estava acostumado. E também não adianta reclamar, porque a tendência é que esse cruzamento de dados esteja cada vez mais forte para que o governo não precise lhe pedir nenhum tipo de informação. Ele apenas vai fazer o cruzamento e fazer aquilo que precisa ser feito. Se você andar da maneira mais correta, beleza, em qualquer situação de fiscalização, é só uma questão de apresentação de documentação. Agora, meu amigo, para você que não anda na linha, eu sinto lhe informar, comece desde já a se programar para ver como é que vai ser essa transição da sua forma de gerir para um novo formato que atenda às exigências fiscais e gerenciais do seu negócio. Uma ótima tarde, eu vou deixar essa live aqui para você que está aqui me acompanhando, manda para ir para alguém, para um colega que está precisando dessa informação. Um cheiro e fiquem com Deus.